Meus queridos, a paz do Senhor. Nós tivemos um problema na transmissão ao vivo, então eu vou estar agora fazendo essa gravação para depois dispor para os irmãos no meu canal esse vídeo aqui sobre a nossa meditação de hoje, da doutrina do dia 23 de abril de 2020, tá certo? Nós temos lido o texto do capítulo 9 de Romanos e vamos discursar sobre o mesmo, tá bom? Então, Paulo ele aborda aqui um assunto, tá? No capítulo 9, que esse assunto é o início, na verdade, de uma série de assuntos que ele vai tratar, que são assuntos distintos ao mesmo tempo que montam uma única linha de pensamento, certo? Os textos são do capítulo 9 ao capítulo 11. O capítulo 9 fala de um assunto, o 10 fala de um outro e o 11 de um outro, mas todos tratando da mesma linha de raciocínio. Paulo ele vai trazer aqui agora uma visão do que ele vai chamar de eleição, tá certo? Nesse mesmo livro em Romanos, né, a gente viu até o capítulo 8 até agora, que Paulo ele vinha falando, no finalzinho do capítulo 8 ele entra no assunto de predestinação, que tem sido um assunto que tem gerado muita conversa, muita controvérsia, muito debate, muito embate, muita polêmica, porque existem algumas linhas de pensamento, algumas correntes teológicas, algumas visões diferenciadas, né, umas boas, outras nem tão boas assim, a respeito desse assunto da predestinação. Nós, pentecostais, arminianos, não tratamos o assunto com uma visão da corrente mais enérgica, vamos assim colocar, né, ou a corrente mais extremista do ponto de vista da predestinação. Por quê? Porque existe o pensamento do predestinado de uma vez salvo, sempre salvo, né? Existe a corrente do predestinado que não importa o que ele faça, né, ou deixe de fazer, ele vai ser salvo. Existe a outra da predestinação que já é mais a veia católica, né? Que acredita que Jesus morreu para salvar toda a humanidade, estão todos salvos, né? Enfim, nós não cremos assim. Nós cremos mais ou menos naquilo que Paulo ele vai explicar com muito detalhe agora, colocando para nós a situação dos seus irmãos de sangue, colocando a situação de Israel, porque ele sai de uma ideia que ele abriu, né? Paulo ele abriu um leque no capítulo 8, no final do capítulo 8, ele abriu um leque do assunto da predestinação. Então, quando ele abriu esse leque, ele não entrou a fundo nesse assunto, e nem nós também não iremos entrar, mas ele sai dessa abertura que ele dá e ele já salta para um outro assunto, que é a explicação do assunto anterior, mas que precisa ser visto com muito cuidado, que é quando ele vai tratar da eleição de Israel, tá certo? Então, ele trata da eleição de Israel no capítulo 9, e ele vai tratar também no capítulo 10 e no capítulo 11. Como é que ele trata? No capítulo 9, ele vai falar, né, da eleição de Israel no passado, tá certo? Depois, no capítulo 10, ele vai falar da sua rejeição no presente, né? Na epígrafe do capítulo 9 diz: tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel, e ele vai mostrar que eles realmente foram eleitos no passado. No capítulo 10 ele vai falar que os judeus rejeitam a justiça de Deus, é a sua rejeição no presente. E no capítulo 11 vai falar o futuro de Israel, que é a sua salvação no futuro. Então Paulo vai falar de 3 tempos, nós vamos hoje falar do primeiro tempo, a eleição de Israel no passado. Como é que se deu essa eleição? Como é que foi essa eleição? Como é que isso aconteceu? Então, ele começa aqui, entrando nesse assunto, falando, expressando a sua tristeza, né? É interessante que você esteja com a sua Bíblia aberta, capítulo 9 de Romanos. O texto é muito comprido, nós já lemos aí quando estávamos fazendo a transmissão ao vivo, e para encurtar também esse tempo dessa gravação, para não ficar tão extenso, a gente não vai mais lá estar lendo versículo por versículo, tá? Mas observe só, no capítulo 9 ele começa o versículo 1, falando da sua tristeza, do versículo 1 ao versículo 5. Então ele fala, né, que, por exemplo, versículo 3, né, porque eu mesmo poderia desejar se separar de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes, segundo a carne.
dos quais, aliás, que são israelitas, dos quais é a adoção. Olha só, ele sai agora da predestinação e fala da adoção, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Olha só, ele fala agora de alguns assuntos e ele puxa lá de um passado remoto, trazendo para um presente que é o dele, presente atual dele, quando ele está escrevendo. Ele puxa os pais, né? Ou seja, os patriarcas desde Abraão, e aí ele vem até Jesus. Ele fala, eles são os portadores, né, da promessa desde o princípio, dos quais é a adoção de filhos, ou seja, Deus os adotou. Depois ele fala, deles também é a glória, deles também é o conserto, ou seja, foram eles que receberam os oráculos, tá certo? E aí os concertos e a lei, né, que são os oráculos. E aí ele fala do culto, e também o culto também é deles, começou com eles. Hoje nós cultuamos ao Senhor, e eu já falei isso alguma vez na congregação, nós temos uma influência muito grande da cultura judaica na nossa visão cristã, tá? Ou seja, na verdade o cristianismo, ele é, digamos assim, uma evolução do judaísmo. Foi no judaísmo que Deus se apresentou como Deus, tá certo? Não no judaísmo dos preceitos da lei, mas no judaísmo antes mesmo de surgir esse nome judeu, né? ou até o próprio judaísmo em si. Mas Deus se apresentou para a raiz de Judá, ou para a raiz judaica, a raiz israelita, que foi Abraão. Deus se apresentou para Abraão, né? O elegeu, tá certo? E aí, em Abraão, ele começou o seu projeto de salvação para aquela nação. Então, Abraão, os irmãos sabem, ele não tinha filho, Sara era estéril, tá certo? E ele foi e começou a sua história com Isaac. Teve Ismael, mas aqui, como diz o versículo anterior, ou vai dizer mais à frente, né? Não são todos os filhos que são os filhos da promessa. Ele vai dizer que Israel tem israelitas que não são israelitas, enfim, ele vai falar muito nisso. Paulo, ele tem muito esse trocadilho sarcástico, né? De dizer que uma coisa é sem ser, tá certo? Então ele vai falar isso aqui a respeito dos judeus. Mas o fato é que eles receberam a promessa, eles têm os oráculos, eles têm o culto começou neles. Depois do culto, versículo 4, aí vem as promessas. Versículo 5, dos quais são os pais, ou seja, os patriarcas. É deles, né? Ou eles são descendência dos patriarcas, eles têm a linhagem, vamos dizer assim. E aí ele fala, e do qual é Cristo, né? Dos quais é Cristo, segundo a carne, ou seja, não do céu, mas querendo nós ou não, aceitando nós ou não, Jesus Cristo, ele nasceu como judeu. Então olha só os grandes privilégios que os judeus tiveram, a eleição que eles tiveram, como neles começou toda essa promessa, todo esse desenvolvimento de salvação. Então eles têm, sem dúvida alguma, muito privilégio nesse sentido, na eleição. Então Paulo está abordando no capítulo 9 a eleição passada. Eles no passado foram eleitos por Deus, tá? Depois ele fala da liberdade absoluta da graça de Deus, né? E ele mostra aqui por A mais B que Deus, ele não foi injusto quando fez essa escolha, né? Alguém pode dizer, mas Deus fez isso, não é justo, como esse assunto é impossível falar dessa eleição sem apontar para a predestinação, né? Porque quando alguém fala que alguém foi eleito para ser salvo, aí imediatamente se traz à memória a ideia da predestinação. Não, então se alguém foi eleito, quer dizer que já se sabe quem vai ser salvo, que tem uma corrente que defende isso, né? Que Deus, ele já elegeu os seus salvos, inclusive nossos amigos testemunhas de Jeová,
eles apontam aí um número, né? Um número X, 144 mil, que são os remanescentes de Israel, mas eles apontam como os justos da terra, os mansos da terra, que vão ser salvos. Então, um número fechado, um número muito pequeno, muito reduzido com relação à humanidade e o projeto de salvação de Deus. Mas que, se existe esse número, se esse número é fechado, é um número limitado, então eu estou dando muita força e muita ênfase para essa predestinação. Ou seja, existe um número X que já vai ser o número de salvos, então há sim uma predestinação. Mas não é isso que Paulo está falando. E ele também está mostrando que não há uma injustiça da parte de Deus quando Deus faz essa eleição. Por quê? Versículo número 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, aquilo que eu falei há pouco. Tá? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Olha só, ele agora abre um assunto aqui interessante, né? Porque Abraão, ele não tinha descendência, ele não tinha herdeiro, né? Sara era estéril, mas Abraão, ele agora recebe de Deus a promessa de que vai ter um filho. Porém, todos sabem a história, Abraão, ele passa um pouquinho na frente de Deus e ele faz um filho na escrava egípcia chamada Agar. Esse filho chama-se Ismael. Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa era para ser filho de Abraão com Sara e não filho de Abraão com escrava. Então, quando Abraão faz isso, parece que ele resolveu o seu problema e o problema em tese, né, de Deus. Mas não. Deus, ele tem os seus meios para prover, né, as suas promessas, para realizar os seus projetos. O projeto de salvação não era de Abraão. O projeto de salvação não era de Ismael. O projeto de salvação não era de Agar. O projeto de salvação não era de Sara. O projeto era de Deus. Foi Deus quem desenhou o projeto. E ele tem todos os recursos necessários e toda a condição para executar o seu projeto. E ele está executando e vai executar porque ele é Deus. Ele é Deus na minha e na tua vida. Tudo aquilo que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir. Se foi Deus quem falou, nenhuma letra, nenhuma vírgula, nenhum tio daquilo que ele prometeu vai deixar de se cumprir. Porque ele é Deus que cumpre promessa. Amém, meu querido? Então, seguindo aqui, ele abre esse assunto e mostra que não é porque era filho de Abraão que estava predestinado a ser o herdeiro. Não. O herdeiro da promessa? Não. De forma alguma. Tanto é que no passar do tempo, quando Isaque vem, que era o filho da promessa, Deus autoriza Abraão a despedir o menino para o deserto. E aí os irmãos veem, a história se seguiu, até hoje está lá aquela questão entre judeus e palestinos, né? Aquela briga aquela guerra que o mundo não entende, que até por alguns é chamado de Guerra Santa, né? Entre judeus e palestinos, entre muçulmanos e israelitas, aquele entrave, aquele impasse que até hoje não se resolveu, e no dia que se resolver, aí nós temos certeza de que o anticristo já está reinando nessa terra, né? Porque não tem como haver paz entre aquele povo. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o arrebatamento não acontecer, enquanto o anticristo não estiver reinando, é impossível haver um acordo de paz entre judeus e palestinos, tá? No outro dia a gente esclarece mais os irmãos a respeito desse assunto, tá bom? Então, observe que Deus, ele não é injusto, mas ele segura a sua palavra. A promessa era para o filho autêntico de Abraão e não para o filho bastardo, tá certo? Versículo de número 8. Isto é, não são filhos da carne, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Acabei de falar isso. São contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição surge aqui nessa palavra, ficasse firme por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Olha só,
O que é que está acontecendo aqui? Rebeca engravidou de Jacó e de Esaú, que são agora netos de Abraão. E quando Rebeca engravida de Isaac para ter Jacó e Esaú, os dois estão no ventre e há uma profecia, né, antes mesmo deles nascerem, de que o maior ia servir ao menor. Quando eles nascem, Esaú nasce primeiro, Jacó nasce depois, então Esaú é o mais velho. Porém, no decorrer da história, os irmãos conhecem a história, né, Esaú, que seria o herdeiro por direito, não é? Esaú, que seria, ou que foi o primogênito, foi quem nasceu primeiro, porque tinha o direito das promessas da primogenitura, toda a herança era para ser dele. Então Esaú ele rejeita. Agora olha só o que é que Paulo está apresentando aqui de Deus a respeito de Israel. O filho da promessa, que era agora Esaú, ele rejeitou. Mas ele não era eleito, mas ele não era predestinado. E como é que ele perde agora o seu destino prévio, a sua predestinação? Como é que ele perdeu isso? Ele perdeu isso porque ele não valorizou aquilo que recebeu de Deus. Ele não fez conta. Ao contrário disso, Jacó, seu irmão, o mais novo, ele valorizou demais, ele sonhou com aquilo, ele desejou aquilo e ele fez tudo o que ele podia para conseguir. Se foi por meios legais ou não, não é isso que está em questão. O fato é que ele conseguiu aquilo que ele almejou. Uma vez que ele conseguiu, ele vai valorizar demais aquilo. Colocou a sua própria vida em risco e pagou um preço muito alto pela forma com que ele conseguiu. Mas ele sustentou e Deus foi com ele. Aleluia. Assim como também foi com Esaú. Deus não desprezou Esaú, pois é descendência de Isaac. Mas a promessa ela vai se cumprir agora em Jacó, em vez de se cumprir em Esaú. Esaú era, digamos assim, o predestinado, tá certo? Ele foi eleito assim como Jacó também foi, mas a promessa ia se cumprir nele. Como ele desprezou e Jacó usurpou, agora Jacó é quem vai seguir a linhagem da promessa. Os 12 filhos de Jacó, que depois serão chamados os 12 filhos de Israel, que vira a nação de Israel, o povo judeu, né? E é desse povo que agora descende também tanto o apóstolo Paulo como Jesus Cristo. E Paulo está falando desse povo e mostrando essa eleição passada que nós estamos tratando. Ora, observe que já houve um desprezo por essa eleição da parte de Esaú, mas não vai permanecer só nele, porque Paulo, no capítulo 9, ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de toda uma nação, de todo um povo, de uma eleição em massa e não de uma eleição única, tá certo? Quando ele fala aqui do caso de Esaú e de Jacó, ele está querendo ilustrar, esclarecer melhor para mim e para você onde foi que eles erraram, tá certo? Foi justamente não ter cuidado com essa promessa. Então, segue-se aqui, versículo 13, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aborreci, tá certo? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus não foi injusto, tá? Porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha só, aleluia, glória a Deus. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para que em ti, ou para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Glória a Deus. Olha só, irmãos, ele agora dá um outro exemplo aqui para mostrar como é que Deus trata essas causas. Ele coloca o exemplo de Faraó e Moisés, tá? Deus, ele agora resolve endurecer o coração de Faraó. Qual é o propósito de Deus fazer isso? Então, veja só, essa questão de predestinação, essa questão de eleição, né, que vai terminar, Paulo quer culminar em salvação, né, o seu pensamento vai culminar na salvação, é essa a sua linha de raciocínio, e a salvação, né, por meio da fé, tá certo? A justificação pela fé.
ele apresenta agora o caso de Moisés com Faraó, tá certo? E ele fala do endurecimento do coração de Faraó. Deus resolveu endurecer o coração de Faraó. Mas por que que Deus fez isso? Qual é o propósito? Então a nossa questão aqui não é, irmãos, se Deus foi justo ou se Deus foi injusto. Não, não é essa. Nós temos que entender, Deus não é injusto em nada daquilo que Ele faz, tá? O que nós temos que procurar entender é qual é o propósito de Deus em estar fazendo isso. Qual é o propósito? Por que é que Deus cerrou o ventre de Sara para que ela não tivesse filhos? Depois Deus chama os dois, Abraão e Sara, já avançados de idade, e diz que vai lhes dar um filho, né? Qual é o propósito de Deus nisso? Aleluia. Por que é que Deus permite que Jacó e Esaú nasçam juntos, no mesmo ventre, né? Gêmeos, e que o primeiro, ele não seja aquele que vai ter interesse em desenvolver a promessa? Qual é o propósito de Deus nisso? Agora, Deus mostra que endurece o coração de Faraó para não deixar Moisés tirar o povo judeu do Egito para ir à terra de Canaã. Qual é o propósito de Deus nisso? Se você olhar com cuidado, você vai descobrir que há um propósito em tudo isso. O propósito de Deus cerrar o ventre de Sara, né, é para mostrar que Ele é Deus de milagre, que Ele faz o impossível acontecer. A mulher avançada de idade já era estéril por natureza, agora, passada a sua idade, ela passou pela menopausa, ou seja, se ela não conseguir engravidar antes, ela agora tem duas razões para não engravidar. Era estéril e agora se tornou estéril por natureza. Então, Sara não tinha condição de ter filho. Em terceiro lugar, Abraão também está em idade avançada. O escritor aos Hebreus fala que ele era já amortecido, ou seja, ele já não tinha mais virilidade para gerar um filho em Sara. Então haviam pelo menos 3 razões para isso não dar certo. É aí onde Deus se apresenta e mostra que Ele é o Deus de milagre, que Ele faz o improvável acontecer. Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós esperamos a condição certa, enquanto nós esperamos a condição favorável, enquanto nós esperamos um cenário propício, um cenário ideal, um cenário aos nossos olhos perfeito, para que as coisas venham a acontecer, para que as coisas venham a dar certo, para que a gente consiga os nossos objetivos, enquanto nós traçamos tudo isso, aí Deus vem e mostra para nós que Ele é Deus que faz o improvável, o impossível, aleluia. Ele faz aonde ninguém acredita que Ele vai fazer. Ele muda o quadro e a situação. Ele traz o que não existe à existência, aleluia, para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele é Deus e Ele é Deus na vida daqueles que creem. Assim foi com Abraão. Abraão, ele vence toda a impossibilidade, aleluia, para cumprir o projeto de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o plano de Deus, aleluia. Então, em Abraão, Deus faz isso. Depois, em Isaac e em Jacó, Ele mostra para nós uma questão na qual nós acreditamos que, uma vez que eu alcanço o meu direito de salvação, a minha promessa, eu tenho que permanecer firme na promessa, aguardando a promessa, como os nossos irmãos lá do capítulo 11 de Hebreus, os nossos irmãos heróis da fé, né? Muitos deles perderam a vida, foram cerrados ao meio, alguns decapitados, outros enforcados, né? Mortos ao fio da espada, atirados aos leões, viraram espetáculos, foram queimados vivos. E todos esses homens, está escrito lá, se não me falha a memória, Hebreus 11, 14, todos eles morreram aguardando a promessa. Aleluia. Nenhum deles desistiu da promessa, porque eles sabiam em quem estavam crendo. Glória a Deus. Então, não dá aqui para acreditar que eu sou salvo, alcancei a salvação, eu não vou mais perseverar, eu não vou mais aguardar, eu vou desistir de aguardar,
mas mesmo assim eu vou continuar sendo salvo. Aí Deus mostra em Esaú e em Jacó que não funciona assim. E é isso que Paulo está mostrando. Quando ele vem para Faraó e Moisés, ele vai mostrar uma outra coisa, um outro propósito, que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar aqui ao versículo para entender o que eu estou falando. Ele diz assim, porque diz a Escritura, versículo 17, se você quiser me acompanhar. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é tremendo essa palavra, essa mensagem, ela alegra demais o nosso coração. Aleluia. Moisés poderia muito bem, pela sua influência que ele tinha no palácio, pela sua criação, afinal de contas ele é irmão de criação do então faraó Ramsés. Aliás, do faraó anterior. Então Moisés ele tinha influência, ele era neto do faraó, ele era filho da filha de faraó. Moisés ele era um possível herdeiro do trono. Então Moisés ele tinha os acessos, ele tinha o conhecimento, ele tinha a liberdade de transitar. Poderia muito bem ter acontecido de na primeira tentativa de Moisés de tirar o povo do Egito, o faraó, até por consideração a ele, ter os libertado, ter permitido que eles fossem para Canaã. Mas a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Aleluia. Eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes eu já vi situações que estavam todas favoráveis para mim. Situações de que eu olhei e disse, aqui vai dar tudo certo. Aqui já está tudo determinado, tudo direitinho, tudo traçado, está tudo encaminhado, não tem como dar errado. Não tem por que não dar certo. Está tudo certo. E de repente, irmãos, a coisa virou de um jeito que começou a tudo dar errado, tudo virar ao contrário, não era do jeito que eu pensei, e eu cheguei até a pensar, não vai dar certo, não tem como dar certo, está tudo perdido. E de repente há uma reviravolta, e aquilo que eu pensei que não era passa a ser, aquilo que eu pensei que era passou a não ser, e resumindo, depois que passa tudo a gente olha para trás e vê que houve algo diferente dentro daquele propósito, daquela situação, e a gente descobre que o que foi diferente naquela situação foi o propósito de Deus. Estava tudo tranquilo, para dar tudo certo. Deus entrou em cena, aleluia, e mostrou que eu e você, acima de tudo, temos que aprender a depender de Deus. Porque quando nós vemos a impossibilidade diante de nós, aí nós passamos a buscar ao Senhor. Quando nós vemos que não temos mais força, a nossa capacidade ela foi exaurida, aí nós lembramos que temos um Deus e vamos clamar a Ele. E aí Ele mostra claramente, mostra a olho nu, né? Como é que Ele faz, como é que Ele opera. E quando termina tudo isso, que nós conseguimos aquilo que queríamos, aí o nome do Senhor é glorificado. Não foi diferente com Moisés. Ele tentou uma, e tentou duas, e três, várias vezes, e veio uma praga, e veio outra. Às vezes eu fico pensando que Moisés, quando ele fazia aqueles sinais, que nem ele acreditava que tinha capacidade de fazer, e realmente a capacidade não era dele, mas às vezes eu vejo que Moisés, ele pode ter pensado, isso aqui é um pensamento meu, tá? Isso não está escrito. Em algum momento Moisés ele pode ter pensado, né? Assim, não, agora dessa vez não tem jeito. Toda a água do Egito virou sangue. O rio Nilo é um rio de sangue. Agora o faraó vai entender que ele tem que deixar o povo de Israel sair. Ele vai agora concordar porque é demais para ele. E aí ele ia lá e Deus endureceu o coração de faraó. E Moisés ia lá falar com ele e ele não libertava o povo. Depois veio outra praga, vieram os tumores, as hemorroidas, e aquele povo todo com enxaga, todo ferido. E eu penso que Moisés pode ter chegado a esse nível. Não, agora ele vai libertar o povo. E ele não libertava. E alguém pode ter, em algum momento, pensado, mas
O que é que está acontecendo com esse faraó? Até os egípcios, quem sabe a sua própria esposa, sua companheira, seus parentes. Mas por que é que ele não libera logo esse povo? Né? E aí vem a última praga. O anjo da morte passa no Egito e o próprio filho do faraó é morto. E aí ele deixa o povo ir, mas preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Ele não amoleceu o coração. Porque quem endureceu o coração de faraó não foi o faraó, foi Deus. E chega a ser um equívoco eu e você pensarmos que naquele momento que ele liberta o povo, ou que ele libera o povo para ir, ele está amolecendo o seu coração de forma alguma. Porque quem endureceu o coração de faraó foi Deus, não foi o próprio faraó. Há um propósito de Deus nisso tudo. Observe que o povo sai e vai para o deserto. E aí, supostamente, ele amoleceu o coração. Mas o que acontece em seguida mostra que não foi bem assim. Porque o povo está já em caminho adiantado quando chega a notícia para Moisés. Moisés, Faraó está vindo aí. Olha, irmãos, depois que Faraó percebe o que ele fez, coração endurecido, ele manda juntar todo o seu exército, seus cavaleiros, seus carros, paramentados para a guerra, e ele vai atrás do povo de Israel de novo. Ele vai tentar recuperar o povo, ou seja, o coração dele ainda estava endurecido. Tão endurecido estava, que quando Moisés abre o mar vermelho e ele começa a entrar com o povo de Israel, eles nem percebem de tão duros que estavam, né, que seria um grande equívoco tentar passar por onde o povo de Deus estava passando. Mesmo assim eles foram. E o que se segue é o que a palavra traz e que todos nós conhecemos, uma história que o mundo inteiro conhece, que é a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel passou a pé enxuto e os egípcios foram afogados no meio do mar. Aleluia. Eu gosto sempre de frisar, quando falo dessa passagem, né, principalmente no propósito de Deus em endurecer o coração de Faraó, que, irmãos, não existe nenhum outro episódio da Bíblia Sagrada mais comentado do que a travessia do Mar Vermelho. É sem dúvida de longe o milagre mais famoso, mais badalado de toda a Bíblia. Você vai ver alguns hinos de louvor ao Senhor que as pessoas compõem, né, e falam repetidas vezes de alguns assuntos. Por exemplo, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu conheço uns 2 ou 3 hinos que falam sobre esse assunto, né? As torrentes do Negueb, as chuvas torrenciais que caem sobre o deserto, você tem aí uns 3 ou 4 que eu conheço, né? Mas quando fala de Mar Vermelho, irmãos, é uma infinidade de hinos que falam sobre o Mar Vermelho. Eu acho que todo cantor quer fazer um hino sobre o Mar Vermelho. E aí a gente vai para Josué, né? Quando Josué vai entrar em Jericó, se não me engano, capítulo 2, e você vê ali que quando Josué envia os 2 espias para Jericó, eles chegam à casa da prostituta Raabe, acontece algo tremendo. A prostituta, ela vai dizer para eles: olha, todo o povo aqui está desanimado, nós estamos desmaiando de terror, mas o medo que havia em Canaã ou em Jericó, entre os cananeus, não era o medo dos espias. O povo não estava com medo de Josué. Não, quem era Josué? O nome famoso era Moisés. Josué era seu sucessor. Talvez nem conhecessem quem era Josué. O grande medo que havia era do Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Porque Raabe, ela dá testemunho e ela diz: olha, porque o Senhor vosso Deus os fez passar ao Mar Vermelho com os pés enxutos. Nós ouvimos falar do que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, rei de Bazã, como venceram os amorreus, como passaram pelo Mar Vermelho. Então ela chega a dizer: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia. O que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo o propósito de Deus em endurecer o coração de Faraó. Voltemos ao texto aqui que nós lemos, né? Versículo 17, capítulo 9 de Romanos. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O nome do Senhor, naquela época, já estava sendo anunciado em toda a terra.
a terra daquela época, a humanidade não era a humanidade que nós conhecemos hoje, o mundo era muito menor em termos de habitação, mas o mundo daquela época conheceu o Deus de Israel. E o povo de Jericó estava apavorado diante do povo eleito de Deus, o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, irmãos, ele é tremendo quando ele vai falar, principalmente no conhecimento do judaísmo, do povo judeu, da história de Israel. Ele nos dá um banquete de ensinamento. É o que está acontecendo aqui no capítulo 9. Então, ele mostra mais uma vez que Deus, ele tem um propósito. Ele não é injusto. Ele elegeu Israel. Israel para nós é um modelo do que devemos e do que não devemos fazer, de como devemos e como não devemos nos comportar. Ele vai mostrar judeus autênticos e judeus, como ele fala aqui, nem tão autênticos assim. Versículo de número 19, ele fala, entra aqui numa questão, que também é válida com respeito à justiça de Deus ou não. Ele diz: por acaso a coisa criada vai dizer ao que lhe criou, por que me fizeste assim? Não existe isso. Não existe isso. Não existe a possibilidade de eu criar uma coisa e essa coisa me questionar: por que tu me fez assim? Não. Ao contrário, nós não podemos questionar. Deus, ele não escreve certo por linhas tortas, como há um ditado popular que diz isso. Não. Deus escreve certo por linhas certas, por linhas retas. Aquilo que para mim, para você parece torto, não tem nada de torto diante de Deus. Aí a gente volta para o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Ou seja, Deus, ele faz tudo certo para um propósito bom, para o bem daqueles que o amam. Se você é um desses que ama ao Senhor, pode ter certeza, aconteça o que acontecer, pode parecer ruim, pode parecer incerto, pode parecer não interessante, mas Deus está no controle, aleluia, da minha e da tua vida. É Deus quem está no controle e Ele está fazendo o melhor para mim e para você, mas não é o melhor naquilo que eu acho melhor, é tudo, todas as coisas juntamente. É uma porta que se fecha, é uma enfermidade que chegou, é um não que eu tive que ouvir, é um insulto que eu tive que receber, é uma humilhação que eu tive que passar, é uma privação que eu tive que sofrer, é uma angústia que eu tive que suportar. Tudo isso, junto às minhas alegrias, às minhas vitórias, às minhas bênçãos, a tudo que eu recebo de bom, juntando tudo junto, contribui para o nosso bem. E Deus sabe como fazer. Aleluia. Ele chamou Abraão e disse que lhe daria uma boa terra. Mas não foi fácil para Abraão não, meu irmão. Ele chamou a Jacó e Jacó veio e não foi fácil para Jacó. Ele chamou, aleluia, Moisés e não foi fácil para Moisés. Ele chamou a Josué e não foi fácil para Josué. Ele chamou a Paulo e não foi fácil para Paulo. Ele chamou a mim e chamou a você e não é fácil para nós. Não é fácil para nós. Porém, quando nós olhamos e entendemos que há um Deus a nosso favor, aí a história muda de contexto. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu bato nessa tecla. Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Nós estamos vivendo uma época de uma situação totalmente nova, para todo mundo, para toda a humanidade. Situação jamais vista, E sem dúvida, isso nos traz alguns pensamentos, algum questionamento, alguma reflexão. Mas eu sempre que olho para o contexto mundial, eu fico pensando nisso. Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Há um propósito. Deus, ele tem um propósito. A humanidade se vê desesperada, a humanidade se vê pega de surpresa, a humanidade se vê despreparada. Desesperada, surpresa e despreparada para viver essa situação, para enfrentar essa situação. O mundo literalmente parou e ninguém tem condição de resolver isso da forma que queria se resolver. Se projeta muita coisa, mas tudo
tudo é incerto. Tudo é incerto. O certo é que nós cremos, estamos contemplando mais uma obra do nosso Criador, mais uma prova do seu poder. Quem que fez a humanidade foi Deus. Ele tem o poder total sobre a humanidade. Ele está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Volto para Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, vou usar um ditado conhecido. Quem viver, verá. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ele continua aqui, versículo de número 22, e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Enfim, ele está mais uma vez aqui mostrando, né, que Deus faz um de um jeito e outro do outro. Ele diz, se o Criador quiser do mesmo barro fazer um vaso para honra e um para desonra, quem é que pode questionar isso? Né? Quem é que pode questionar isso? É Deus. Jesus veio à terra e falou que existiria o trigo e o joio, e os dois iriam crescer, olha só, crescer juntos. Há um mistério muito grande nisso. E você só vai conhecer quem é trigo e quem é joio depois que os dois crescerem. Glória a Deus. Ou seja, se o trigo cresce e mostra que é trigo, e o joio, no meio da sua desenvoltura, no meio do seu desenvolvimento, da sua vida útil, se no meio do caminho o joio ele não segue a vida, ele para, é interrompido. Se o joio é interrompido no meio da vida, assim como também o trigo, nem eu nem você podemos dizer se ele era joio ou se era trigo, porque só se vai conhecer quando eles botam fruto. Aí você vai saber separar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu fico impressionado como Deus é tremendo e perfeito na sua palavra, né? Só pode saber quem é quem quando frutificar. E aí, quando frutificar, vai haver a colheita, e na hora da colheita, aquele que vai colher, o segador, é quem vai fazer a separação. Você é trigo, vai para o celeiro, você é joio, vai ser atirado ao fogo. Glória a Deus. Olha só como é a justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele continua aqui e falando, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, por fim, aqui Paulo termina falando da eleição, mostrando que enquanto Israel rejeitou, né, eles foram alcançados, eles foram eleitos, né, eles foram chamados, e aí ele vai começar aqui no versículo 30 exatamente, né, entrando pelo capítulo 10, ele vai mostrar que houve uma rejeição deles. Agora ele começa a falar justamente disso, né? A rejeição, naquela época, né, a rejeição presente de Israel. Falamos da eleição passada, na próxima quinta-feira, Deus querendo, vamos falar da rejeição presente, e aí na outra quinta a gente fala da salvação futura, tá certo? Amém, meus queridos? Foi esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por essa oportunidade, e assim vou fazer uma oração e peço que você ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te adoramos, meu Pai, na noite desse dia, pela grande oportunidade de poder falar ao teu povo, de poder receber do Senhor esta palavra tão maravilhosa que abençoou nossa vida, abençoou nosso coração. Ó Deus eterno, continua nos abençoando, nos guardando e nos livrando e nos dando a direção do teu Espírito Santo para nos comportarmos bem e louvar o teu nome através da nossa vida. Pai, nesta feita eu quero te apresentar a sogra da minha irmã, que está hospitalizada, provavelmente, meu Pai, infectada por esse vírus que está aí. Te peço que o Senhor venha unir a minha oração e a dos teus servos que estão justamente comigo nesse propósito, e venha, meu Pai, te compadecer daquela vida. Se for o teu propósito, meu Pai, glorificar o teu nome na vida daquela senhora, que o Senhor faça um milagre acontecer para a glória do teu nome. Assim te apresento também a filha da Daiane, que esteve, meu Pai, internada por conta, meu Senhor, de uma picada de escorpião.
Te louvamos pela vida daquela criança. Pedimos que o Senhor continue abençoando e faça a obra completa, pois é em Ti que está a nossa confiança. Deus eterno, quero te apresentar todos os irmãos da congregação de Ebenezer. Pai, abençoa cada um em especial, a cada dia, meu Senhor, supre toda a necessidade dos teus filhos e abençoa em nome de Jesus Cristo, teu Filho, para a glória de Deus. Te peço que o Senhor venha curar os enfermos, venha, meu Pai, fortalecer os fracos, venha despertar, meu Pai, os caídos, e que o Senhor venha, meu Pai, animar mais ainda os que estão de pé. Sê conosco em tudo, Pai, nos guarda de todo mal, assim nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Curve sua cabeça, feche seus olhos, estenda sua mão para o alto e receba ainda a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a vida de todo o povo de Deus, e todos por fé digam comigo, amém. Deus tem coisa boa para você, tem coisa boa chegando aí. Deus tem bênção para a tua vida, amém? Creia, permaneça firme, o Senhor é contigo. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor para todos.